Diz a palavra de Deus assim, Mateus, capítulo 18, do 1 ao 5. Naquela hora, aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quero ver se as crianças vão lembrar dessa pergunta, tá? Quem é o maior no reino dos céus? No reino dos céus. Muito bem. Criança inteligente, criança que serve a Jesus. E Jesus chamando uma criança, Jesus chamou quem? Crianças? Foram 10 crianças. Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus tem que ser como uma o quê? Tem que ser como uma criança. Muito bem, as crianças estão de parabéns. E aí o texto vai concluir dizendo: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Que bom que as crianças estão atentas. Mateus 18, né? Quero ver se no final as crianças vão ler. E Jesus fez uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus disse que para entrar no reino dos céus tem que ser como um adulto. Não, tem que ser como uma
historiadores contam que quando os cristãos iam para a arena, os historiadores contam que havia uma graça tão grande que eles não temiam a morte a ponto de quererem um ir primeiro do que o outro para o campo de batalha, para a arena, para morrer. Eles não temiam a morte. Ora, se os súditos não temiam a morte, imagine o nosso comandante, imagine o nosso Senhor, imagine o nosso Salvador. Não era essa morte física ou essa tortura física que fazia com que a angústia viesse sobre o coração de Jesus, era a ira de Deus que iria visitá-lo, porque Jesus pagou o preço pleno pelos nossos pecados. A ira de Deus veio sobre Jesus para que o sacrifício fosse perfeito. Foi essa ira, foi esse juízo de Deus que trouxe angústia sobre o Senhor Jesus. Por isso que na cruz ele disse: Deus meu, por que tu me abandonaste? O peso da cruz foi ter o seu Pai distante dele. O peso da cruz, o peso do Calvário foi receber os nossos pecados e através do nosso pecado experimentar toda a ira, toda a cólera de Deus sobre a sua vida. Era isso que trazia angústia e pavor para Jesus. Por isso que ele orou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Era algo que trazia angústia. Passa de mim esse cálice. Não era o cálice da morte física. Ele sabia o que iria acontecer ao terceiro dia. Não era o cálice da vergonha, porque ele sabia que seria exaltado e que acima dele não haveria ninguém. Pelo contrário, ele seria exaltado e o seu nome estaria sobre todos os nomes. Ele sabia. Não era esse o cálice. Não era esse o peso. E era justamente este momento que Jesus estava prestes a viver. E qual era a preocupação dos discípulos? Quem é o maior? Enquanto Jesus estava preocupado com o rei, enquanto Jesus estava preocupado com o que iria acontecer com ele, como seria visitado pela ira de Deus, como Jesus estava preocupado com o que iria acontecer, ele disse que em um dado momento na transfiguração apareceu Elias e Moisés, e diz a Bíblia que Jesus conversava com Elias, com Moisés, sobre a sua partida. O assunto era a morte de Jesus que estava por vir, mas nos corações dos discípulos o assunto era: quem é o maior? E Jesus tinha que ensinar aos discípulos, porque não era possível que tanto egoísmo estivesse dentro dos seus corações. Por isso que diz para os irmãos, é um texto extremamente significativo, importante para a minha vida e para a tua vida. Se de fato nós somos verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, o discipulado traz algo muito profundo para comigo, para contigo, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. No discipulado tem que haver renúncia do eu, renúncia da minha vontade, renúncia do meu querer. Eu não tenho que estar em primeiro, mas Jesus disse que eu tenho que aprender a desejar ser o último. Porque quando eu desejo ser o último, quando eu desejo que o bem maior esteja sobre a vida do meu irmão, eu sou aceitável diante de Deus. Eu me torno grande diante de Deus, não em posição, mas em humildade. E Deus passa a olhar para mim de uma forma diferente, porque eu e você, quando humildemente agimos como uma criança, a que depende completamente de Deus, que sabe que não tem qualquer sentimento de vaidade, de soberba, de prepotência, qualquer sentimento qualquer, a não ser o sentimento de dependência para com o Pai, para com aquele que está cuidando dele. Quando nós temos esse sentimento, somos verdadeiramente grandes diante de Deus. Mas a grandeza que os discípulos procuravam era a grandeza deste mundo, era a grandeza da posição.
A posição é uma bênção, irmão, desde que venha seguida de um sentimento de dependência, que nada somos, que nada temos, que nada podemos, que unicamente somos o que somos, temos o que temos, fazemos o que fazemos, por causa da graça e da misericórdia de Deus. Enquanto os discípulos se preocupavam com os seus talentos, enquanto os discípulos tentavam mostrar aquilo que eles tinham condição de fazer, olha, eu tenho tantos talentos, tenho tanta habilidade, enquanto eles estavam se preocupando com suas habilidades, a ponto de discutirem quem é o maior. Eu sou o maior. Quem sabe alguém dizia, eu prego melhor. Quem sabe alguém dizia, mas eu conduzo a multidão melhor. Quem sabe alguém dizia, mas eu faço isso melhor. E talvez enquanto aqueles discípulos mostravam as suas habilidades, Jesus estava preocupado com uma criança que nenhuma habilidade mostra, mas dependência de Deus. A tua dependência de Deus é maior do que as tuas habilidades. Por isso que Jesus disse: seu serviço pode ser o mais humilde. Se alguém receber uma criança em meu nome, Jesus estava dizendo que o serviço pode ser tão humilde. Talvez seja um serviço que ninguém queira fazer. Talvez seja um serviço tão desprezado. Não importa, talvez seja algo invisível. Mas Jesus disse que receber uma criança estará recebendo, amigo. Porque o nosso serviço feito com humildade terá grande valor diante de Deus. Mas o serviço presunçoso, o serviço que busca ser maior, o serviço que busca posição, o serviço que tem interesse por trás, é um serviço que não é aceito por Deus. Diz a Bíblia que já recebeu o seu galardão. É melhor receber uma criança nos braços, algo de mínimo valor, mas com humildade. O que Jesus estava dizendo é que tudo que nós façamos no reino de Deus é como Paulo já disse bastante tempo depois, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 41, quando ele diz assim: quer comais, veja, é coisa básica, é coisa simples, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa tão simples, não importa, faça tudo para a glória de Deus. Quando fazemos para a glória de Deus, quando fazemos para Deus, quando fazemos independência a Deus, olha assim, eu estou fazendo não é porque eu sou o melhor, eu estou fazendo não é porque eu só tenho eu para fazer, eu estou fazendo não é porque se eu não fizer não acontece, eu estou fazendo por causa da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor. Quando eu faço isso, eu sou como uma criança e eu estou próximo do reino de Deus. Porque em Mateus capítulo quanto, crianças? Porque em Mateus capítulo quanto, crianças? Jesus perguntou quem é o maior aonde? No reino de... E Jesus disse que para entrar no reino de Deus tem que ser como um adulto. Tem que ser como uma... E uma criança humilde, assim ou não? É isso, irmãos. Às vezes a criança, como Jesus ele tinha uma sensibilidade, uma percepção tão grande, ele era capaz de confrontar os seus discípulos sem ofendê-los. Ele era capaz de alcançar os corações dos seus discípulos de uma maneira tão simples, através de uma criança. Talvez a gente valorize tantas coisas que vai contrário ao reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, através do profeta Isaías: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos que arrasamos por causa das nossas habilidades, mas o caminho de Jesus é o caminho da humildade. Quando eu sou humilde, quando eu sou dependente, quando eu consigo reconhecer a minha fragilidade, eu sou como uma criança para Deus e eu estou próximo do reino de Deus. Eu nunca esqueço algumas experiências com criança, desde com minha filha como com outras crianças. Eu lembro que certa feita eu conversava com alguém sobre religião e minha filha ficou observando. E se tem algo que eu não gosto é de discussão, e ela sabe disso. Quando a discussão começa em casa, eu digo: parou, porque se tem alguém que não gosta de discussão sou eu. E ela sabe quanto eu combato isso e quanto eu não gosto disso.
não está no meu coração. Mas naquele dia, aquele religioso me afrontou de alguma forma e eu não deixei barato. Mas ali tinha uma criança observando. E depois ela me fez uma pergunta e disse assim: papai, o senhor não gosta de discussão, né? Quando a gente começa a se discutir, o senhor não gosta. Isso é verdade, filha. Ela disse: por que o senhor estava discutindo com aquele homem? E eu disse para ela: filha, seu pai também é homem, perdoe seu pai. E eu aprendi com ela, irmãos. E eu entendo, irmãos, que isso é humildade, de poder também aprender até com uma criança. Quando nós tivermos essa humildade, talvez diante de alguém seja até desprezível, mas diante de Deus será algo extremamente de valor. As crianças também nos ensinam. Eu lembro de uma criança chamada Theo, que teve uma experiência maravilhosa com Deus, porque o Theo, ele fazendo seu aniversário de 5 anos de idade, e aí a mãe e o pai não tinham condições de fazer aquele aniversário, e o Theo perguntou para sua mãe: mamãe, é verdade que Deus é bom? E a sua mãe disse: sim, meu filho, Deus é bom. Ele disse para sua mãe: então eu vou orar para Deus dar condições de fazer o meu aniversário. Eu quero um bolo, eu quero um presente, eu quero um guaraná, né? Eu vou orar, se Deus for bom, Ele vai permitir. E ele disse isso para sua mãe e foi orar. A mãe ficou tão abismada com aquela situação que compartilhou com alguém, que chegou em alguém, e quando aquela criança chegou na igreja, estava o bolo, estava o guaraná, estavam os presentes, e quando aquela criança viu tudo aquilo, correu no
humildade, o nosso Senhor demonstra, mesmo sendo Senhor, a Bíblia diz que ele se fez sério, mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi fiel até a morte de cruz. Veja quanto nosso Deus é humilde. Mas por vezes estamos preocupados em ser o primeiro, por vezes estamos preocupados no primeiro plano, por vezes estamos preocupados com as posições eclesiásticas, quando deveríamos nos preocupar em servir a Deus e aguardar que Deus nos exalte. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante do Senhor, humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus, para que em tempo oportuno seja exaltado. É Deus quem nos exalta, irmãos. É Deus quem levanta a nossa cabeça, é Deus quem ergue a nossa cabeça. Mas Deus faz isso quando aprendemos a ser uma criança, quando somos humildes, quando somos dependentes de Deus, aí Ele nos exalta. Porque em Mateus no capítulo, Jesus perguntou quem é o maior no reino de... E Jesus disse que tem que ser como um adulto para entrar no reino de Deus. Tem que ser como uma... E nessa noite, irmãos, possamos ouvir a voz do nosso Senhor através do seu bendito e precioso Evangelho. E possamos ser humildes o suficiente para dependermos de Deus e entendermos que nada somos a não ser servos completamente dependentes da graça e do favor de Deus em nossa vida. Quantos podem dizer amém? Que Deus nos abençoe em nome